Graça e a paz, meus irmãos. Quero convidá-los a fazerem a leitura do Salmo capítulo 11, que nos diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os rios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. No céu tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, esse é um momento que Davi escreve esse salmo, expressando um período que ele estava fugindo da perseguição de Saul. Embora ele tenha servido ao rei Saul com toda a sua fidelidade e dignidade, Saul tinha inveja da, do status que Davi tinha perante o povo e passou a persegui-lo. Nesse momento, Davi aqui ele expressa duas certezas quanto a Deus. Primeiramente, o lugar do Senhor, está bem expresso no versículo 4. Mas antes de falar do versículo 4, olhem que o versículo 1 e 2 mostram a situação de Davi. Ele aqui expressa que não encontrava abrigo, não encontrava refúgio entre o povo. Ele diz: Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. O conselho que ele recebia das pessoas era um conselho para fugir, porque em todo lugar haviam ameaças contra ele, ameaças de traição, ameaças dele ser delatado, como está expresso aí no versículo 2, porque eis aí o ímpio arma um arco, dispõe a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra o reto de coração. A ideia colocada aqui por Davi é que ele realmente não achava abrigo, não achava refúgio, não achava um lugar para descansar, um lugar em que ele pudesse ter a paz, porque todo lugar era uma ameaça dele ser delatado e, portanto, ser entregue a Saul. E é nesse sentido que entra o versículo 3 que expressa essa angústia. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, aos olhos do mundo, Davi se sentia completamente derrotado. O seu fundamento era a fé, o seu fundamento era a esperança, era a única coisa que ele tinha naquele momento. E se essas coisas fossem destruídas, o que é que lhe restaria? E, e então é aí que vale pensar naquilo que Davi realmente tinha como seu fundamento, que está bem expresso na primeira frase do versículo 1. No Senhor me refugio. O fundamento de Davi, a sua esperança, a sua fé estava em Deus. Realmente não nos homens que lhe negavam ajuda, mas no Senhor. Sabe por quê? Porque no versículo 4 fala: o Senhor está no seu santo templo. Ou seja, nesse momento de angústia, no momento de perseguição, onde é que ele devia olhar? Para onde Deus está, o lugar de Deus é o seu trono nos céus. Ali, irmãos, quando fala que Deus está no templo, que ele tem o seu trono, está falando que é o lugar onde Deus domina, onde Deus controla todas as coisas e tudo aquilo que realmente acontece. Enquanto no mundo, na terra, Davi não achava paz, ele não encontrava apoio, não encontrava suporte entre os homens, ele olhava então para Deus, que está sentado no seu trono, que está sentado no templo, que tem os seus olhos olhando para todo o homem, e ali ele encontrava o seu refúgio. Sua esperança e a sua fé eram fortalecidas não nos homens, mas naquele que está controlando todo o universo. Em segundo lugar, outra certeza fala-nos quanto ao agir de Deus, versículo 5 até o versículo 7. O que Davi quer expressar aqui, irmãos, é que o Senhor no seu trono, ele não era apenas um mero espectador dos eventos que aconteciam na terra ou na vida dos seus servos. Deus não apenas ficava observando como um historiador longe dos eventos. Quando fala que o Senhor põe à prova,
ao justo e ao ímpio, está falando que nós temos um Deus que é ativo. E pôr à prova aqui significa que Deus ele faz distinção entre o justo e o ímpio. E essa distinção é justamente aquilo que dirige o agir de Deus. É justamente aquilo que dirige a sua justiça, como fala o versículo 6. Os ímpios sofrerão seu juízo. Ou seja, aqueles que perseguem o justo, os que não exercem a misericórdia para ajudar, esses que amam a injustiça, eles sofrerão a justiça do Rei de toda a terra. Devemos lembrar que nesse período, o rei é que exercia, além da função de governar administrativamente todo o império, ele também exercia a função de julgamento. Haviam alguns juízes entre os povos, mas as questões mais difíceis eram levadas então ao rei para que o rei desse o seu parecer. E é nesse sentido aqui que Davi, ele vê Deus como aquele que reina, mas também como aquele que julga, para dar a cada um segundo as suas obras. E os ímpios aqui, que são abominados pela alma de Deus, conforme diz o versículo 5, receberão o seu juízo, conforme fala o versículo 6. Ainda que pareça demorado, ainda que pareça que Deus não está fazendo nada, Davi ele expressa essa certeza que há um tempo determinado para o juízo final. Há um tempo determinado que Deus se levantará do seu trono e colocará todos os ímpios debaixo da sua ira. Mas por outro lado, enquanto os ímpios receberão a sua ira, o versículo 7 nos fala que os retos lhe contemplarão a face. Aqui é uma demonstração da graça de Deus para com seus filhos, irmãos. Porque ver a face de Deus é receber o seu favor. Nós devemos lembrar que esse ver a face de Deus aponta para a justificação que aconteceria na pessoa do Senhor Jesus. Pois sabemos que o homem pecador, ele diante de Deus apenas morreria. Deus não suporta o pecado. O homem pecador não suporta ver a santidade de Deus e por isso o seu destino final era justamente a morte. Então, quando aqui nos fala que os retos lhe contemplarão a face, está apontando para aquela justificação que o Senhor Jesus realizaria ali na cruz. Através da morte do Senhor Jesus, nós receberíamos o perdão de Deus e, portanto, a declaração da nossa justificação perante Ele. Isso aqui está de acordo com aquilo que todo judeu conhecia, que era a bênção sacerdotal, quando lá em Números capítulo 6, Arão, ele fala: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A certeza que Davi tinha é que a bênção de Deus estava sobre ele, porque ele tinha o nome de Deus sobre ele, e ele, portanto, haveria de ver a face do Rei de toda a terra. E isso nós vemos o cumprimento lá em Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11, quando João ele vê os mortos por causa do Cordeiro, ele vê que eles estão diante do trono de Deus, eles estão na presença do Senhor de toda a terra. Irmãos, concluindo, esse salmo expressa muitas vezes a nossa angústia, de nesse mundo de aflições, nesse mundo desesperador, nesse mundo em que muitas vezes nós não encontramos apoio e não encontramos suporte. Nós temos um Deus que está no trono. Esse Deus é aquele Deus que faz a distinção entre o justo e o ímpio, para dar a cada um segundo as suas obras. E aqueles que são seus filhos receberão a sua infinita graça e lhe contemplarão a face por todos os séculos. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, agradecemos por Tua obra em nossa vida. Agradecemos, ó Pai, porque por meio do Teu Filho nós fomos justificados. Por meio do Teu Filho nós somos, ó Pai, salvos e filiados em Ti. Recebemos, Senhor, a adoção e somos feitos Teus filhos.
Abençoe-nos, portanto, para que os nossos fundamentos jamais sejam destruídos, mas a nossa fé e a nossa esperança, Senhor, nos dirijam os nossos olhares para Ti que está nos céus, para Ti que está sentado no trono, controlando e governando todas as coisas. Embora as coisas nesse mundo possam ser desesperadoras, nossa fé, Senhor, se apoia em Ti, que governa toda a terra e todas as coisas. Então, firma a nossa fé, fortaleça-nos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.